E essa foi uma semana que começou bastante conturbada por conta da operação da Polícia Federal, que identificou sérios problemas no abate e também nos produtos comercializados, principalmente na exportação brasileira por parte da BRF. É o que você vai conferir agora e os seus efeitos sobre o mercado no quadro Agroações. Olha, essa é uma informação que circulou ontem no Brasil. Essa notícia impactou muito o mercado. Teve uma forte queda sobre as ações da BRF. Isso porque a Polícia Federal, nesta segunda-feira, deu um novo passo naquilo que é chamado Operação Carne Fraca, agora Operação Trapaça, sobre a BRF, que culminou na prisão do ex-presidente da empresa, de mais 10 pessoas que estão envolvidas com o caso e a condução coercitiva de 27 pessoas nesta última segunda-feira para depoimentos. Antes de nós falarmos sobre as situações de mercado e a opinião de muita gente que está envolvida com a questão por conta dos impactos, você vai conferir agora uma reportagem que mostra como é que teve o andamento dessas questões e também a opinião do Ministério da Agricultura. A Polícia Federal divulgou uma nota informando que nenhuma das frentes de investigação diz respeito a algo que possa causar dano à saúde pública. Quer dizer, o dano mesmo vai ser para a exportação. O ministro Blairo Maggi foi na mesma linha. Falou em um vídeo divulgado pela assessoria que o consumo de carne de ave não está prejudicado. Tivemos a Operação Trapaça, uma operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério da Agricultura para resolver problemas de laboratórios, relação de laboratório com empresas produtoras de alimentos. É uma operação controlada, uma operação que ainda é reflexo da carne fraca lá de março de 2017 e não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então o Ministério da Agricultura tem trabalhado junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal para resolver esses problemas. E posso garantir à população brasileira de que não há nenhum risco no consumo de carnes de aves produzidas por qualquer uma das empresas, citadas ou não. Até porque o problema aqui discutido é um problema de salmonela e, como todos nós sabemos, salmonela ela desaparece quando cozida ou quando frita uma carne a 60 graus. Portanto, isso não há qualquer problema. E o regulamento brasileiro é diferente do regulamento estrangeiro de alguns países que não permite a presença nenhuma de salmonela. O nosso regulamento permite. E a discussão dessa investigação é sobre a exportação para alguns países que não permitem nenhum tipo de salmonela e que o certificado, segundo as denúncias, foi adulterado. Então, essa operação se resume a isso e nós estamos absolutamente tranquilos aqui defendendo a agricultura, os agricultores, o agronegócio brasileiro e queremos que a coisa seja feita de forma correta, transparente e assim será feita. E nesta terça-feira também, a Frente Parlamentar da Agropecuária vai se reunir em Brasília e a operação da Polícia Federal entrou na pauta. No Ministério da Agricultura, ninguém foi autorizado a gravar entrevista sobre esta operação da Polícia Federal. Odacil Canepa para o SBA. Tá, Odacil trazendo as informações de Brasília, baseado nesse vídeo que foi divulgado nas mídias sociais pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Mas olha só, essa questão da salmonela, ela tem um impacto no mercado internacional bem forte. Ainda ontem, a União Europeia, os representantes chegavam a falar que estava ameaçado o acordo feito com o Mercosul. Isso porque na União Europeia, a salmonela, que é uma situação comum dentro do sistema digestivo de aves, aqui no Brasil não tem nenhum problema, todo mundo sabe que acaba morrendo em relação à maneira que tem o cozimento e também as maneiras de se preparar carne de frango, por exemplo, só que na União Europeia não pode ter. E vários outros países não permitem esse tipo de situação. Por isso que para muitos a situação pode representar agora, num curto prazo,
uma pressão negativa vinda de outros mercados. Lembramos a situação da carne bovina na Operação Carne Fraca, lá de 17 de março de 2017, por exemplo, temos quase um ano que isso aconteceu, e teve ali uma situação muito forte com a China, e aí teve que ir reconquistando o reposicionamento, que sabia que ia acontecer, mas tem uma diferença muito grande quando falamos de carne de frango e também de carne bovina. Sabe por quê? Porque quando o cenário internacional é o fornecimento de carne bovina, o Brasil anda praticamente de cara para o vento, não tem muito concorrente não. Agora, quando é carne de frango, a situação já fica um pouco diferente. Existem outros fornecedores no cenário internacional que podem, muitas vezes, suprir a necessidade internacional. De qualquer maneira, ontem, durante o lançamento da Expo Direto Cotrijal e também posicionamento de outras empresas, eu conversei com algumas pessoas, personalidades do agronegócio que estavam presentes para a abertura, para falar a respeito dessa questão, entre outras. Mas dessa questão especificamente, eu conversei com a senadora Ana Amélia, do PP do estado do Rio Grande do Sul, que deu a sua opinião sobre o tema. Sobre aquilo que antes era carne fraca, eles agora mudaram o nome, mas ficou o carne fraca, que foi um erro que a própria Polícia Federal admitiu. Quando você fala generalização, você está cometendo uma injustiça. Foi o que aconteceu na operação. Podia ser operação fiscalização, qualquer outra coisa, mas ao criar carne fraca foi, eu diria, um desserviço. De qualquer maneira, não vamos discutir isso agora. O que importa é que o impacto sobre isso, sobre o desempenho das empresas, nós temos que fazer a limpeza, a asepsia, limpar, tirar os maus fiscais federais agropecuários, a maioria é gente séria, mas tem que tirar as laranjas podres que estão operando no sistema para não contaminar todo o grupo de fiscais federais agropecuários, que o sistema de fiscalização agropecuária brasileira sanitária do Ministério da Agricultura é muito sério, respeitado no mundo inteiro. Primeiro ponto. Segundo, também as empresas que operam e cometem irregularidade, seja intencionalmente, seja de outra forma, também precisam ser combatidos. Então, independe seja pequena, média ou grande. Mas nós temos que fazer isso com muita responsabilidade, porque uma operação dessas tem um impacto que pode realmente criar prejuízos além daqueles que deveriam ter no limite direto da fiscalização rigorosa e da punição rigorosa dos responsáveis. A senadora Ana Amélia, do PP do estado do Rio Grande do Sul, falando sobre a questão. Na mesma oportunidade, eu falei também com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que deu o seu posicionamento e também uma visão que o governo tem sobre a Operação Trapaça ou segunda fase da Operação Carne Fraca. Sem dúvida alguma, o governo vê com tristeza. O que o governo quer nas investigações é responsabilidade e legalidade, mas também não se pode acobertar eventuais, e nem se vai fazer isso, acobertar eventuais atos ilícitos cometidos no âmbito de algumas empresas. Então, é triste, é ruim, não é bom, mas se houve efetivamente o delito, tem que haver a punição. A operação causou a maior queda da história nas ações da BRF desde quando a companhia foi criada em 2009 e provocou também a suspensão pelo Ministério da Agricultura das operações de fábricas da companhia em alguns municípios, como o município de Carambém, no Paraná, e Rio Verde, e também o município de Mineiros, em Goiás. Este último, inclusive, havia recebido autorização para voltar a exportar em setembro do ano passado. As ações da BRF Foods caíram mais de 19% nesta segunda-feira na Bolsa de São Paulo. Queda chegou a 19,75%, com as ações fechando o dia a R$ 24,75. As perdas estimadas em apenas a queda desta segunda-feira ficou em cerca de 5 bilhões de reais em valores de mercado. Segundo o delegado da Polícia Federal responsável sobre as investigações, Maurício Moscardi Grilo, a BRF, detentora, entre outras marcas, da Sadia e Perdigão, não tomava cuidado suficiente com as questões sanitárias em relação ao abate e também aquilo que acontecia em torno dos animais para irem para o consumo.
O Agricultura BR também apurou que, de acordo com a Polícia Federal, a entrevista que o delegado disse que as provas coletadas indicam que as fraudes foram cometidas entre os anos de 2012 e 2015, com intervenção de gerentes da BRF no cadastramento de laboratório que fraudaria as análises de qualidade dos alimentos da empresa. Os e-mails incluíram troca de mensagens de uma ex-funcionária do grupo que afirma ter sido pressionada em relação aos resultados e por superiores para alterar os resultados das análises laboratoriais. Foi o que disse o juiz André Duscaschi em despacho que autorizou a operação da segunda-feira. Além de trocas de resultados das análises laboratoriais, o coordenador-geral de inspeção de produtos de origem animal do Ministério da Agricultura, Alexandre Campos, afirmou que houve omissão da presença da bactéria Salmonella em produtos da companhia. A BRF é a maior exportadora de carne de frango do mundo e desde quando a Operação Carne Fraca teve início, no comecinho do ano passado, em 2017, os resultados da companhia vieram para baixo. Os do Brasil vieram junto, tiveram prejuízos, uma vez que vários países, incluindo a China, determinaram a suspensão temporária da importação de proteína animal do Brasil. Nesta segunda-feira, 5 de março, o Ministério da Agricultura determinou a suspensão das atividades em plantas frigoríficas para 12 mercados. São eles: África do Sul, Argélia, Coreia do Sul, Israel, Irã, Macedônia, Maurício, Tadjaquistão, Suíça, Ucrânia, Vietnã e para o bloco da União Europeia. Para esses países, essa suspensão acontece de maneira direta porque eles não admitem a presença de salmonela em nenhum tipo de carne, mesmo sabendo que ela seria exterminada no cozimento. Uma outra informação importante é em relação às empresas e também empresas de consultoria, principalmente, que fazem análise de risco. Isso porque a BRF fica numa situação muito mais complicada. Essas perdas desta última segunda-feira, os 5 bilhões de reais no valor das ações, é só a ponta do iceberg. Vamos ver a opinião de algumas dessas empresas agora a respeito do que aconteceu com a BRF. Os analistas do Itaú BBA afirmaram em nota a clientes, essa nota cliente é uma nota como uma imprensa, só que é uma nota só para os investidores. Ele diz o seguinte, que o BRF teve prejuízo líquido de 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2017. Corre o risco de perder grau de investimento em meio aos impactos de ontem e também sobre os resultados de 2017 que já eram muito ruins, mas agora a situação fica bem pior. E a agência de classificação de riscos Standard & Poor's também se posicionou a respeito desse fato. Ela afirmou que os eventos desta última segunda-feira podem atrapalhar o processo de redução do endividamento da BRF, que já é calculado com uma dívida líquida apenas em 2017 de 13 bilhões e 300 milhões de reais. Vamos saber agora das ações da BRF, mas nós pegamos um cenário um pouco maior. Desde o começo do ano passado, de março do ano passado, é importante lembrar que a Operação Carne Fraca, ela desencadeou em 17 de março de 2017, tem essa quase coincidência agora, quase um ano depois, tem a Operação Trapaça, que é um desdobramento daquela primeira operação. Vamos ver como as ações da BRF se comportaram nesse período. Nós temos aqui 17 de março, quando tivemos a situação da Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca já começou trazendo impactos. Naquela data, as ações da BRF, negociadas sobre a sigla BRFS3, elas eram negociadas a R$ 37,10. No dia 21 de março, já com os efeitos mais consolidados da Operação Carne Fraca, o valor das ações recuaram para R$ 35,81 por ação. No dia 26 de maio do ano passado, tem o início de recuperação sobre as ações da BRF, que subiram para R$ 46,55. Em 4 de outubro de 2017, R$ 47,85 o valor da ação. É o maior valor para as ações da BRF no período de um ano.
Em 23 de janeiro de 2018, começa a ter o declínio, né? Em janeiro, dezembro já começa a marcar declínio para as ações da BRF. Em 23 de janeiro, caía para R$ 35,71. E nesta última segunda-feira, a operação Trapaça jogou o valor das ações lá embaixo, para R$ 24,75. O valor da ação despenca bastante, nesse caso, o valor das ações com os resultados da operação Trapaça.